Jesus me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento, amor por um fim. Esse alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me disse: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Capítulo 1. Primeiro, Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1. aí capítulo. Aí vai ler a partir de quando? Deixa do 2. Pronto? Aumentou o meu aqui? Boa tarde, você que nos acompanha no programa Conectados com a Palavra. Eu sou o Bispo Samuel Alves, estou hoje com o privilégio de ter a pastora Adriana aqui conosco e nós estamos na sua rádio Web Shalom, uma rádio feita para te abençoar. Boa tarde, pastora Adriana. Boa tarde, Bispo Samuel. Boa tarde, a paz do Senhor, você ouvinte, você que está aí conectado conosco. Hoje estou aqui nessa bancada participando com o Bispo. É um prazer. Não vou substituir à altura o Bispo Gabriel nem o pastor Otiniel, mas é um prazer estar aqui. O prazer, na verdade, é nosso. Aliás, eu preciso que você sempre se lembre que nós estamos aqui porque a pastora Adriana e seu marido, pastor Ismael, têm propiciado essa oportunidade da gente estar falando da palavra de Deus. Amém. E falar da palavra de Deus é algo muito fino. E eu quero te lembrar que a gente não consegue compreender a palavra de Deus meramente por nosso intelecto, porque ela é muito mais que a questão do intelecto, Verdade. né? A palavra de Deus precisa ser vida em nós. Ela precisa, aliás, sobre ela mesma é dito que ela é viva e eficaz, mas isso exige que nós tenhamos intimidade com o intérprete, ao mesmo tempo intérprete, escritor, que é o Espírito Santo. Amém. Então nós vamos orar ao Senhor. Pastora Adriana vai orar conosco. Amém. E talvez a melhor das orações seja pedir ao Senhor, para mim e para você, que nós tenhamos sabedoria para receber a palavra do Senhor. Tá bom? Amém. Oramos? Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar aqui, Pai.
Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem preparado para nós estes momentos, ó Deus, tão edificantes, quando, ó Pai, nós vamos aqui estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor abra, ó Deus querido, os nossos corações. Pai, que repreendendo tudo aquilo que possa vir, ó Deus, interferir, ó Pai, na palavra que vai ser gravada, ó Pai, nos nossos corações. Que o Senhor venha estar nos dando sabedoria, capacidade, porque a palavra é do Senhor, mas quem nos conduz é o Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Verdade, pastora. Então, tendo orado, nós vamos seguir agora com o tema que nós começamos na semana passada. Nós começamos a falar sobre a dinâmica da salvação à luz da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. E nós temos o privilégio, daqui a pouco, estar aqui conosco o pastor Otiniel Mendes, né? E vamos seguir aqui com o estudo nosso da segunda carta de Pedro. Nos versos 2 e 3, que discutimos na semana passada, o texto diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. E aí o verso 4 diz: pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, eu quero que você, imagino que você tenha a sua Bíblia aí, se não tem, está na hora de pegar, né? Verso 4, nós estamos na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e o verso 4, então, nos convoca a pensar na forma como Deus nos abençoa, na forma tremenda como Ele nos outorga suas preciosas e grandiosas promessas, que através da sua própria glória e virtude, nos concedendo tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade. Como nós temos agora aqui o pastor Otiniel Mendes, e temos o privilégio agora de ter uma dupla pesada, né? Uma dupla assim poderosa. Então, que privilégio, pastora, ter a senhora e ter o pastor Otiniel. Boa tarde, pastor Otiniel. Boa tarde a todos os ouvintes. Trânsito pesado. Imprevisto, o cliente chegou bem no final do expediente, mas graças a Deus chegamos, estamos aqui. Amém. Então nós seguimos aí, né, pastor Otiniel, lá sobre a dinâmica da salvação. E o destaque, então, aqui no verso 4, é que há uma proposta de Deus, quando Ele nos dá tudo que Ele nos dá, tudo que Ele coloca à nossa disposição. A gente já tinha visto que lá em Efésios, no capítulo 1:3, Paulo, aqui parafraseando, ou Deus confirmando em Paulo o que nos é dito aqui através de Pedro, já falava que Deus já nos tinha abençoado com toda a sorte de bênçãos. E o nosso desafio é tomar posse dessas bênçãos, né? Mas olha a proposta: para que fiqueis participantes da natureza divina. Olha que coisa tremenda, pastora. Para que fiqueis. Qual que é a proposta de Deus para nós, então? Que nós participemos da própria natureza de Deus. O que é um desafio. Como nós estamos falando de dinâmica da salvação, nós estamos falando de algo que está à nossa disposição agora. Não é algo do futuro, porque algumas pessoas dizem: não, mas lá na glorificação e tal, nós vamos ser novas criaturas, nós vamos ser transformados, etc. Mas a proposta não é para daqui a um tempo. Quer dizer, nós vamos usufruir agora do melhor que Deus tem para nós. E iniciamos isso aqui. A partir de agora, né? A partir de agora. Não vamos esperar subir, né, pastor Otiniel? É agora. Lá nós vamos ter, vamos chamar aqui de a coroação do processo. Mas o processo já está à nossa disposição. Por quê? Porque lá em Romanos, no capítulo 8, nós encontramos uma coisa muito interessante, que está lá no verso 29, que é a proposta de transformação.
E transformação, não no estalo, mas como um processo. Então, nós temos agora a possibilidade de participar de um pouquinho da santidade de Deus, de um pouquinho do amor de Deus, de um pouquinho da justiça de Deus, de um pouquinho da sabedoria de Deus, o que implica em dizer já estar participando da natureza de Deus. E aí nós somos desafiados também a participar da santidade de Deus, né? É algo assim que às vezes no nosso tempo agora as pessoas tentam fugir do aspecto, né? De ninguém é perfeito. Direto a gente escuta essa frase, né? Mas aí a gente lembra, né, pastor Tinel, daquele versículo que fala: ser santo como eu sou santo. Como eu sou santo. Justamente. E ter a mente de Cristo. Justamente. Bem como ser perfeito, ser de perfeito. Isso. Ser de perfeito como perfeito é meu pai. E o pastor Tinel está levantando uma questão aqui interessantíssima. Por quê? Essa coisa de colocar num saco só, né? É. Todo mundo é igual. Não, irmãos. Não. Eu tenho nesses dias meditado, até por causa de uma sequência de leituras bíblicas, que o pastor Tinel tem coordenado a gente aí numa sequência de leituras, e meditado na vida de Moisés. Como é que eu vou dizer que todo mundo é igual? Olha aquele homem. Não tem como. Não tem como. Que pessoa maravilhosa, a ponto de zelar pelo nome de Deus. E ao ponto de quando ele morreu, ainda quem que lutou para obter o corpo dele? Satanás e o arcanjo discutindo. Olha que coisa Na tremenda. Bíblia não consta mais nenhum, né? Que teve essa... Casos como esse, né? Não. Então, o senhor está fazendo ênfase aqui em função exatamente do texto. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Que há no mundo. A proposta é essa. Se o propósito de Deus está acontecendo em nossas vidas, nós já não estamos escravos do pecado. Romanos capítulo 6 nos fala isso. Não somos mais escravos do pecado, mas escravos da justiça, escravos de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Isso é dinâmica de salvação. Sim. Isso é dinâmica da vida cristã. Lá em Efésios 4, 22, pastor Otiniel, o senhor tem aí o texto? 4, 22, 23 e 24. O texto vai dizer: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Pastor Tinel, às vezes a gente tem dificuldade porque num tempo em que algumas pessoas jogam toda a responsabilidade para Deus, algumas vozes, eu acho que a nossa, esse programa aqui até tem nos ajudado a ser esse tipo de voz, que chama a atenção para o nosso papel, né? Para essa relação de sinergia. E o nosso papel, então, exige atenção da nossa parte. E aí o texto vem e diz que nós fomos instruídos, número 1, a vos despirdes do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E a ideia aqui é tirar a roupa. E aí o próprio texto que nós lemos aí, que nós estamos acompanhando de 2 Pedro, está falando aqui que havendo escapado da corrupção, né? É aquele abandonar da velha natureza humana e aproximar de Deus. Tira essa roupa velha. Mas aí entra aquele versículo de 2 Coríntios, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. É isso aí, retirar essa velha roupa, né? Mas responsabilidade de quem? O interessante é a vos despirdes. Nós que a temos. Responsabilidade é do homem. Isso. Temos que correr da negligência, irmãos. Nós temos que fugir da negligência de pensar que a responsabilidade é de Deus e Ele é que vai nos retirar essa roupa. Nós precisamos compreender a operação da graça de Deus que nos capacita a participar do processo.
Nós não somos nada, isso é verdade. É verdade que a salvação não é por mérito nosso. É verdade que a misericórdia de Deus é que age em nós. E nesse processo, qual é o papel da graça de Deus? Nos dá capacidade. Capacidade agora para quê? Passo número 1. Aqui dentro do texto de Efésios, capítulo 4, 22, 23 e 24. Primeiro passo, nos despir do velho homem, tirar essa capa suja de sobre nós. Passo 2, sermos renovados em nosso modo de raciocinar. Olha que coisa, pastor Tinel. E é importante, bispo, a gente lembrar que hoje as pessoas são responsáveis por aquilo que eles colocam na cabeça. A formação hoje que nós absorvemos, nós é que somos responsáveis. Então, é por isso que a gente alerta muitas pessoas. Cuidado com quem você ouve, cuidado com o que você lê, com quem você anda, com o que você assiste. Porque tudo isso, querendo ou não, vai montando a sua forma de raciocinar. Então, o senhor está lembrando aí de Romanos 12, 2. 12, 2. Renovar a vossa mente. Justamente. Renovar a vossa mente. Não vos conformeis. Não vos conformeis com este mundo, né? Mas e aí ali também fala de transformação, né? E a ideia aqui então é renovar o modo de raciocinar. Então, pastora, nós estamos vendo aqui o Espírito Santo falar através do apóstolo Paulo. Sim. Que muitos não raciocinam do jeito certo. Sim. Você concorda com isso, ouvinte? Você já pensou no risco que você e eu temos de não estar pensando do jeito certo? Independente do que eu e você possamos pensar, vem a Bíblia e diz assim, você tem que renovar o seu modo de raciocinar, suas bases, suas lógicas. Irmãos, como é doído você perceber na igreja pessoas que pensam de um modo diferente do que a Bíblia ensina. E aí você está, às vezes, já me acontece isso com alguma constância, né? Às vezes você está dando um estudo em algum lugar e alguém diz assim, mas eu acho... que não é assim. E depois daquele eu acho, às vezes vem um monte de coisas da perspectiva bíblica completamente equivocada. Em alguns casos até em nome de Deus. Em nome de uma visão, de uma fé. E aqui, me permita, pastora, só fazer um comentário. E aí eu quero até ver a opinião da senhora sobre isso. Algumas pessoas pensam que dizer, mas eu creio é lei. Mas não é lei. Se você crê errado, lamento. Não passou de superstição. Porque qualquer modo de crer diferente da palavra de Deus é superstição. Mas o problema também é que muitos querem ler a palavra e querem entender aquilo que traz o seu bel prazer. Aquilo que para eles acha que está bom e pronto. Não o que a palavra do Senhor está dizendo. Aí é onde vem a pessoa, como o senhor citou aí, né? Fala, mas eu acho. Porque muitas das vezes pode estar sendo confrontado com aquilo que está falando dentro da palavra e não quer aceitar o confronto. E aí a gente tem a oportunidade aqui, então, de dizer assim, se você quer se aproximar da palavra de Deus de um jeito honesto, você tem que se despir de todas as suas preconcepções, todos os seus preconceitos, seus achismos, se tire tudo isso, né? Se desvista disso e então você vá à palavra aberto ao que o Espírito Santo quer de fato dizer através daquele texto. E com um detalhe, nós precisamos estudar a palavra atentos às melhores formas de buscar essa compreensão. Nossos irmãos, ao longo dos séculos, chegaram àquilo que nós chamamos de método histórico-gramatical, método histórico-gramatical, em que nós procuramos compreender o que está escrito, qual é o valor daquilo que está escrito no tempo em que foi escrito, qual é o valor disso na história, no contexto para o qual foi escrito, ou seja, no contexto do primeiro leitor, e tendo compreendido isso, então eu agora posso trazer o sentido
para o Isso. nosso tempo. Eu preciso ter um método adequado. Por quê? Porque não funciona, meu amado, você pegar um texto bíblico, principalmente um texto que dependa da época em que ele foi produzido, e trazer e fazer uma aplicação direta. Eu vou dar um exemplo. E aqui eu já estou fazendo uma pequena digressão, né? Preciso sair dessa digressão, mas só para exemplificar. Quando o carcereiro de Filipe se converte, ele pergunta: que farei? E então o apóstolo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E algumas pessoas pensam, mas esse ser salvo tu e tua casa significa que se aplica de modo direto à nossa realidade? Que é automático. Não é não. Não é não. É que naquela época, um chefe de família tinha um tipo de autoridade em casa diferente da autoridade que os chefes de família de hoje têm. Aliás, se é que chefe de família hoje tem autoridade em casa, viu? Na verdade, coloco isso em discussão. Na verdade, o sistema tem feito a degradação justamente da família, né? Homem tendo papel diferente, mulher Mudando. tem distorcido tudo isso. Então a gente precisa entender que para aquele contexto isso era uma verdade, era razoável essa aplicação. Para o nosso contexto a gente precisa andar mais uns 2 quilômetros. E lembrando também que, se for ver no hebraico esse texto, ele tem, né, uma vírgula. Crê no Senhor Jesus, né? Vírgula. E continua. Aí, muitas das vezes, é igual o pastor Otinel aqui está falando. Perdeu um pouco, né? O homem, né, pastor Otinel, essa responsabilidade do sacerdote em casa, dele ensinar, dele estar com os filhos, estar com a esposa. E aí acha que diferente, e aí, né? acha um aceitou Jesus na casa, pronto. É automático, não todos é, aceitaram. Pois é. Crê no Senhor Jesus e será salvo, vírgula, tu e a tua casa. Para ser salvo precisa de quê? Crer. E mesmo que a gente considere essas variantes, nós mudamos de época. Sim. O contexto é outro. Não é verdade? E aí o terceiro aspecto que é mencionado aqui para nós, no verso 24, que também é responsabilidade nossa, é que nós somos advertidos, orientados a nos revestirmos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então veja que sequência: desvestir do velho homem, mudar o modo de raciocinar, revestir do novo homem, e nesse contexto compreendendo que esse novo homem, que essa nova criatura, né, com base no texto que a senhora citou agora há pouco, é criado para ser semelhante a Deus em justiça. Então, por favor, nada de pensar que a operação de Deus em nós, ou que a salvação nos garante poder viver do jeito que a gente quiser, porque não é isso. Na verdade, o processo de Deus para nós é para que nós sejamos semelhantes a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Aleluia, pastor. Amém. Glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Agora, o que precisa ocupar nosso objetivo? Nós vamos agora começar a falar numa dinâmica da vida cristã em 7 passos a partir do verso 5. Porque no verso 5 nós já temos o desafio de que o que precisa nos ocupar começa pela diligência. Nós precisamos ser diligentes. O verso 5, 2 Pedro 1,5 diz: e vós também, vós quem? Os santos, os servos de Deus, nós, estes que entenderam esse processo do verso 2, 3 e 4. Agora o 5 diz: e vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência. Toda a diligência. Pastor Otinel, me preocupa isso. Nós, igreja de nossos dias, você que me ouve, você tem colocado toda a diligência na vida cristã, ou a vida cristã é um adendo para quando dá certo, para quando não tem outra? Como é que é? Porque o que o senhor entende com a ideia de toda a diligência, pastor?
Eu entendo que é a pessoa se comprometer naquilo que está fazendo, né? Com zelo, com dedicação, com compromisso. E eu vejo que é uma questão de envolvimento, né? Ser realmente exímio naquilo que você está se envolvendo diante de Deus. E é um desafio para os nossos dias, porque parece que os nossos dias as pessoas querem viver de qualquer jeito, né? Quer viver a fé cristã, não, uma vez por semana tá bom, não, assistir o culto online já tá bom, ou só, como se diz, só de vez em quando ir lá participar da ceia, isso já me faz parte do corpo de Cristo. E a gente tem que olhar... Vai no culto no domingo, tá bom demais, domingo à noite. Pois é. Aliás, vai ter aquele teatro maravilhoso, aquela música maravilhosa, aquelas meninas que apresentam aquele jogral maravilhoso. Tá bom, não tá? Pois é. Será? Porque o texto fala assim, ó, que é para eu colocar toda a minha diligência. É isso, pastora? E ele ainda diz no versículo, né? Acrescentai a vossa fé. Vamos falar disso. Porque além dele nos chamar aqui a colocar toda a diligência, o acrescentar e agora é para falar da minha responsabilidade Porque inclui pessoal. a nossa obediência nessa diligência também. E aí o primeiro passo, ele diz, você já tem tudo aquilo que você ouviu aí nos versos 2, 3 e 4, coloca diligência nisso e com a diligência, com todo cuidado, com todo esmero, acrescente responsabilidade individual. É seu papel, é sua responsabilidade. Acrescente, primeiro passo, a fé que você já tem, acrescente a virtude. E nesses últimos dias, né, pastor Utinel, o que nós estamos vivendo nessa questão aqui? Como foi citado, muitos dizem, né? Não, mas a igreja está na minha casa, né? Eu em creio. casa, Eu sou a igreja. Eu sou eu igreja. assisto a pregação e eu creio, né, aquele eu aspecto leio, de... eu oro, né? Mas não vê as outras importâncias, né, que são fundamentais para a nossa vida cristã. Eu não tenho autorização bíblica para deixar de congregar. E congregar na igreja sempre foi o passo essencial. Você encontra isso em Atos capítulo 2, verso 42. Pastor, sem contar que o congregar, ele, desde lá de Moisés, o que Deus falou para ele? Levantar o tabernáculo, não foi? Lá para que fizesse o quê? Congregasse. Aí muitos dizem assim, mas isso foi lá, no velho. Não, mas Hoje, em Hebreus você tem essa ordem. Mas também, outra coisa que me veio aqui à mente, que eu, essa semana, conversei com uma pessoa. Mas Jesus deu o exemplo de congregar. Jesus não reunia nos montes. Jesus não reunia nas casas. Jesus não reunia nos templos. Ele não congregava. Ele não estava nas sinagogas todos os sábados? Do que um exemplo, o de Jesus? Jesus estava na Desde a sinagoga infância, todos os né? sábados. Sim. Desde a infância, Jesus Depois que Jesus estava ressuscita, lá, aprendendo, Sim. estudando, Desde a infância. questionando. E depois da ressurreição de Cristo, ele por 2 vezes ele adentra ao salão Isso. onde os discípulos estavam reunidos, e fez isso no primeiro dia da semana. Que é mais exemplo do domingo. que esse, pastor. Mas o Isso. Espírito Santo textualmente diz que não é para abandonarmos a nossa congregação. Não. Isso nos é dito em Hebreus. Então é indiscutível, a não ser que a gente queira questionar E é o a seguinte, Bíblia, a própria Bíblia, né? e assim, eu vejo, não sei se está correto, mas eu penso da seguinte forma: a igreja, ela é o corpo, não é? Sim. Se eu não estiver aqui e o corpo não estiver bem ajustado, como que eu sou membro do corpo? E aí a gente tem um outro dado triste, lamentável. O que é lamentável? Irmãos, nós temos muito mais facilidade em conviver com pessoas estranhas. Por quê? Porque as pessoas estranhas, aquela pessoa que você vê em um momento, ouve uma pregação dela, ou até ouve mais pregações, mas ela não está próxima de você, você só a vê na telinha. Por exemplo, os pregadores de mídia. A mídia hoje está na internet, né? Isso. De modo pesado. E talvez seja o caso seu em relação a mim.
que às vezes estou aqui, né, do outro lado da telinha, mas você não me conhece. Você, na verdade, não sabe como é que eu me comporto quando eu fico decepcionado, enraivecido, ou entusiasmado, alegre. Você não sabe. Você não sabe como é que eu me comporto numa situação de descontração, quem eu sou. É muito mais fácil você ter uma posição sobre mim do que aquelas pessoas que convivem comigo. Estão todos os dias. E a convivência é essencial, porque através da convivência eu sirvo meus irmãos. Aqui entra a questão do pastorado. Eu ouvi um pastor falar um negócio fenomenal, e eu vou repassar isso para você. Salvo engano, foi o pastor Jeremias, da igreja, uma igreja em Belo Horizonte, e ele dizendo: sabe, meu filho, você às vezes fica assim, muito orgulhoso, muito presunçoso com pregadores famosos, pastores famosos. Você diz: mas o pastor fulano fala isso, mas o pastor fulano é isso, mas quando você tiver carrapicho, sabe quem é que vai tirar? Pastor. É aquele seu pastor. É verdade. Aquele seu pastor, que não é tudo isso não. Então tem que valorizar o pastor. Você tem que valorizar o seu. Isso é bíblico. Se eu não me engano, ele é da segunda igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Não é segunda, parece que é sexta. Mas não é relevante para nós aqui. Mas ele é da igreja presbiteriana em Belo Horizonte. Isso. Bom, a postura dele, o conselho dele nesse sentido é tremendo, porque valoriza o seu pastor. Se Deus quiser usar alguém especial para te dar um conhecimento novo, que bênção. Mas não abandone, né, o seu. E nós entramos nisso, começando a falar aqui do acrescentar à própria fé. E eu quero falar um pouquinho sobre a fé. Antes do senhor continuar aí, deixa eu só ler aqui os nossos irmãos, né, que estão nos acompanhando. Temos aqui a Ivonete Moreira, a Eliane Alfredo, Osmar Mendonça, né, você que está aí nos acompanhando no aplicativo ou simplesmente só está assistindo, né, a live. Seja bem-vindo, que Deus possa estar abençoando a sua vida nessa tarde. Amém. O ponto inicial dessa dinâmica da vida cristã, em 2 Pedro 1, é a fé. Porque a fé está lá na base. A fé é o instrumento pelo qual você aceita, recebe, dá crédito à própria morte do Senhor Jesus Cristo. Mas a fé, esse dar crédito à palavra de Deus, dar crédito aos meios da graça, são o fundamento sobre o qual a própria graça se firma. Uma coisa interessante: ao mesmo tempo que você só crê porque a graça de Deus te possibilita isso, a operação da graça exige sua fé. Por isso, quando você lê Efésios capítulo 2, que nos fala que a salvação pela fé, não é pelas obras, é pela fé, pela graça por meio da fé. Fé e graça estão vinculadas. Aí completa: sem fé é impossível agradar a Deus. Fé e graça estão vinculadas. E a gente precisa ter consciência de que fé é uma palavra grega. O Novo Testamento é todo escrito no grego, né? E fé é uma palavra, vem de uma palavra grega, pistis, que significa certeza, crença, fidelidade, sinceridade. Fé, então, implica em constância, envolvimento, impacto. Não há como falar de fé sem falar em fidelidade. A fé do cristão implica em apropriação do que Deus em Cristo tem destinado ao homem, resultando na transformação do caráter de um homem e do seu modo de vida. Fé transforma. Se você fala assim: mas eu creio. Você pode ter 200 anos de igreja. Você diz que crê, mas isso não faz impacto na sua vida. Isso não te tira do lugar, isso não te incomoda, isso não te leva a ouvir o ide do Senhor Jesus e todas as suas implicações. Tem uma dificuldade aí. Fé não é a mera acepção
assentimento intelectual. Fé é transformação. É assim mesmo, pastor? Justamente. E aí o povo precisa compreender que tem que haver transformação de vida. É por isso que a gente vê hoje os dados que o povo fala, nossa, o Brasil tem não sei quantos milhões de cristãos, de evangélicos. Mas você vê que são pessoas que a meramente intelectual decidiram crer de forma intelectual, porque o comportamento não é de um cristão. E aí isso é um desserviço para o evangelho. Às vezes eu fico preocupado com essa posição desse tanto de crente que diz ter por aí, mas não tem um caráter de Cristo, não tem transformação. Sabe, pastor, o que eu ouvi esse tempo atrás de uma jovem dizendo ser cristã, que uma das coisas que ela acha mais difícil de servir a Deus são as coisas as quais o mundo oferece e ela não pode fazer. Aí eu lanço a pergunta: é uma pessoa convertida, é uma pessoa transformada? Porque quando nós somos transformados, nós somos convertidos, nós nos alegramos com as coisas celestiais, nós nos alegramos com a palavra do Senhor, com o louvor que nós ouvimos, com o louvor que nós cantamos, nós nos alegramos em servir a Deus da forma como o Senhor nos instruiu na palavra dele. Porque se nós não amamos a palavra do Senhor, nós não gravamos ela aqui no nosso coração, realmente, nós não vamos abandonar o velho homem. É o que volta lá no início, né? Nos despirmos, né? Tirar essa carcaça velha e nos tornarmos novos. E isso tem me preocupado, bispo, nesses últimos dias, como pessoas estão afastando da casa do Senhor e muitos estão voltando à sua velha prática. Se você tem essa mesma preocupação que a pastora Adriana exprime aqui, tira um tempinho e estude Romanos no capítulo 6. Eu vou ler para você aqui a partir do verso 11, que vai nos ajudar a compreender como da perspectiva de Deus, a nossa transformação. Deus não quer que você lute contra o pecado sozinho, não é essa a proposta dele. Você não tem que ser super-homem ou super-mulher para vencer o pecado. A fé operando em sua vida, ou seja, nós estamos falando de um conjunto, né? A graça que te dá a fé, e nesse processo vai havendo aí a operação de todos. Nesse processo, Deus vai te dar força, Deus vai mudar a sua forma de ver. Olha como o texto diz: assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porquanto não permitais que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, antes consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Há uma operação de Deus. E aí o texto vai continuar nos ajudando a pensar nisso. Por exemplo, verso 18 diz: vós fostes libertos do pecado e vos tornastes escravos da justiça. A ideia que o texto vai dar, você pode estudar isso, tá? Romanos capítulo 6, é de uma transformação em nosso interior, de modo que o pecado não vai ter mais força. Esta pessoa, e eu não vou chamá-la de irmã, acho que ela precisa avançar, acho que ela tem o desafio de avançar, que sente tanta falta do pecado, precisa da operação de Deus, porque a operação de Deus vai nos ajudar a sofrer uma transformação. Não é que eu vou resistir sozinho ao pecado. Agora, Deus operando em mim
vai me levar a ter nojo do pecado. Vai me levar a agora ter uma racionalidade curada, o que tem tudo a ver com aquela mudança do modo de raciocinar, né? Racionalidade curada, para que eu absorva, viva o melhor de Deus e não o pior. E aí as pessoas às vezes ignoram a operação do Espírito Santo, né? Toda vez que a pessoa está perto de cometer alguma coisa que vai desagradar a Deus, o Espírito Santo incomoda. Verdade. Então, querendo ou não, quando a pessoa está com a mente purificada, está na presença do Senhor, ouve a palavra, busca ao Senhor, o Espírito Santo vai incomodar. Olha, não vai por esse caminho. Não faça assim. Que é assim que o Espírito Santo nos orienta, né? Pastor Otiniel, desse jeito. E agora o senhor me abre a possibilidade de fazer uma pergunta. A fé é responsabilidade individual? Sim. O que a senhora acha, pastora? Sim, Porque parece que algumas pessoas acham que não. porque me fez lembrar quando Jesus encontrou com o cego de Jericó, né? O que ele perguntou para ele? O que tu queres, né? Que eu te faço. Então, Jesus levou a pergunta, né? E ele mesmo deu a resposta. Então, nós é que temos que ter a iniciativa da transformação, parte do homem, da né? fé, de tudo. O nosso Crer, em acreditar, em dar Isso. crédito, como o senhor sempre usa a palavra, dar crédito no que a palavra de Deus diz. Isso. O nosso evangelista do Antigo Testamento, Isaías, lá no capítulo 53, o verso 1. Você tem aí, né, pastor, esse texto? Tem, o texto vai dizer: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A fé é responsabilidade sua. Agora eu posso dar um testemunho. Eu vou dar um testemunho aqui, irmãos. Eu fui seminarista, né? Fiz teologia lá na graduação. E o povo diz que quem estuda teologia desvia, né? E eu quero dizer para vocês que eu corri o risco também de desviar. Mas aí você chega a um ponto, Deus permite que a gente chegue a um ponto de tomar decisões. E eu posso decidir cavar argumentos para descrer, para me tornar um incrédulo. Eu posso decidir, eu e você. E é muito interessante que a gente precisa pensar nisso, viu? Eu posso cavar argumentos para duvidar, para não crer. Mas por que eu tenho que crer nisso, naquilo outro? Por que eu tenho que crer na Bíblia? E tanta versão diferente, e algumas até que tem umas diferenças pesadas, né? A gente até recomenda, quando você encontrar uma situação dessa, aprofunda no estudo, para melhor compreender o texto. Mas eu decidi, Deus me permitiu decidir escavar razões para crer. E um dia eu tomei uma decisão. Eu estava no seminário, viu, pastor? Eu estava ainda estudando, eu me lembro disso. Uma escolha, né? Uma escolha, e eu resolvi. Esta é a palavra de Deus na minha vida. Pronto. Vou escavar razões para crer. Eu não vou escavar razões para duvidar. Porque, na verdade, é assim, para pensar. Você tem certeza? Não sei nem se eu devo falar isso. Né? Porque você pode suscitar dúvidas. Você tem certeza se a sua família é a sua família mesmo? Você tem certeza se os motivos que levam alguém a estar perto de você? Se você for cavar a razão para duvidar, meu irmão, você vai longe. Vai ter muitas vai descobrir dúvidas. que tem muito amigo que é interesseiro, vai descobrir que... Aliás, ou vai descobrir que você não tem amigos. Por aí vai. Então escave razões para crer. Escave razões para crer em Deus. Amém. A fé é uma responsabilidade sua, individual. Deixa só eu citar aqui. Nós estávamos falando sobre ler a Bíblia, né? Entender a Bíblia. É interessante que a gente vê muitas pessoas falarem, né? Eu leio a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, né? E para ler a Bíblia nós temos que ler à luz, né? Ver a luz da palavra. A minha avó, ela não sabe, ela já se encontra com o Senhor, ela não sabia ler, mas a Bíblia ela pegava e ela lia. E ainda compartilhava daquilo que ela leu
com a gente, algo que ela viu, que ela achou interessante, que ela... E aí hoje eu paro e penso, e pessoas, né, estudiosas aí, diz que lê a Bíblia e não entende. Falta o quê? O interesse e a fé de que o Senhor, quando ela começar a ler, eu quero, Senhor, aprender, eu quero entender a palavra do Senhor. Às vezes me parece que falta honestidade, né, em alguns casos, porque essa semana eu assisti a um filme do tipo de filme que eu gosto, que é esses de casos verídicos, né? Também. E esse que eu assisti é um caso verídico, e o filme tem o nome O Desinformante. O Desinformante. Desinformante. Hã? Interessante. Interessante o nome, né? Só que eu tive que assistir 2 vezes para entender. Eu tive que assistir o filme 2 vezes para compreender o filme. Para ter uma noção direitinho da bagunça que o camarada conseguiu fazer na vida dele. Se trata de uma pessoa que fez uma bagunça tremenda e eu tive que ver 2 vezes para entender. Se, às vezes, para ver um filme você precisa ler ou assistir 2 vezes, por que não em relação à Bíblia, queridos? Por que não investir tempo para compreender a história, compreender o processo inteiro? Comece em Gênesis, né? Compreenda o processo inteiro, porque algumas pessoas... e aí a gente lembra que tem algumas pessoas que querem entender o Apocalipse. Não, mas eu leio o Apocalipse e não entendo. Irmão, deixa eu te falar assim, ó. Eu também não. Eu também não. E olha que eu sou professor em escatologia, viu? Que estuda, sou professor nesse assunto. Apocalipse, capítulo por capítulo, versículo por versículo, eu já ministrei 2 vezes. Versículo por versículo, né? O senhor já veio aqui ministrar, né? Quando nós estávamos estudando o Apocalipse, ministrou para nós. Eu sei um pouquinho mais que a média. E não entendo, viu? Porque tem coisa que não é para nós entendermos ainda. Mas a própria Bíblia fala que nem tudo a nós é revelado. Deuteronômio 39, 29. E o nosso esforço é procurar conhecer melhor os textos que estão aí e, principalmente, tentar interpretá-los à luz da própria palavra de Deus. Porque tem muitos textos que a gente acha difícil, mas quando a gente olha em outra passagem, o texto ajuda a trazer mais clareza para explicar melhor. E muitas vezes nós temos que ler o contexto, ler o texto, ver o que está acima, às vezes ler até o capítulo todo para poder entender o que aquele texto e com humildade conversar com outra pessoa, né? Mas vamos ver se a gente consegue terminar pelo menos esse versículo. Porque o versículo 5 então diz: e vós também, pondo nisto toda a diligência, comentamos, acrescentai à vossa fé a virtude. E aí eu quero comentar com você sobre o que é a virtude. A virtude vem do grego arete, que significa hombridade, excelência, valor, boa qualidade, utilidade. Aqui no texto de Pedro, a palavra virtude é melhor traduzida por excelência. Implica em um esforço meritório, aplicação que traz excelência. E esse é um sentido que a gente não ouve muito, não é? Então, o que o apóstolo Pedro está dizendo é assim, ó: você crê, você já tem a sua fé, acrescente a sua fé a excelência, para falar assim, ó, se envolva com excelência no Senhor. O que você faz, faça com boa qualidade. Não é fazer mais ou menos, é fazer com um coração completo, é fazer com toda a alegria, com todo o esforço, com esmero. Excelência, olha que maravilha. Eu gostei, viu, de estudar esse vocábulo. E essa palavra é bem desafiadora para os nossos tempos, né? Eu não recordo qual é o texto que fala: tudo que vier à sua mão, fazei com excelência, né? Tudo que vier na tua mão, fazei. Isso mostra o quê? Tudo que vier na nossa mão, fazer bem feito. Isso é um desafio, não é não? E aí a gente precisa lembrar que a própria palavra de Deus nos propõe que nós cheguemos à perfeição, né?
Nosso padrão, nosso nível de perfeição, de excelência é Cristo Jesus. Então, ou seja, nós precisamos dia após dia buscar fazer com excelência e aperfeiçoar o caráter de Cristo em nossas vidas. Isso. E não deixa aquela palavra do diabo vir no seu coração, aquela palavra de Satanás que está na boca de muitos de nós. Ah, ninguém é perfeito. Não deixa isso ser dito com esse tom de banalização. Que ninguém é perfeito, a gente sabe, mas não é para assumir isso como uma autorização para viver uma vida banal. Pelo contrário, o texto bíblico nos convoca à excelência. Lá em Efésios 4 você tem uma convocação à excelência, a perfeição, né? A palavra usada lá. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, você tem outra convocação à perfeição, e a gente não tem autorização de Deus para pensar de um modo negligente em relação à vida cristã. Então a gente tem aqui uma série de desafios, né? Não ser negligente, ter fé, acrescentar a fé à virtude, e o verso ainda nos traz o segundo passo: e a virtude acrescentar a ciência ou o conhecimento. Né? A palavra ciência aqui é conhecimento, vem de gnosis, aquele conhecimento que vem do estudo, da compreensão. Aqui não é o epignosis, viu? É um conhecimento crescente, né? Que a gente vai... Porque lá no capítulo 2 a gente tem conhecimento que é do grego epignosis, que fala do impacto do conhecimento completo. Aqui no verso 5 é o conhecimento que vem do seu esmero em estudar. Esmero em procurar esse conhecimento. E aí a gente pode, e nós pelo tempo vamos ficar aqui no verso 5, né? Mas só para a gente fechar essa ideia de conhecimento. Deus tem uma proposta para mim e para você, conhecimento completo. Quando Jesus manda o id lá em Mateus 28, aquele id tem quatro vezes a ideia do todo. Ide por todo mundo, a todas as pessoas, ensinando tudo o que vos tenho ordenado. Tudo. Jesus tem por proposta que cada servo dele conheça tudo. Por isso a ideia bíblica que está aqui em João, no verso 5 do capítulo 2 Pedro 1:5, a ideia bíblica aqui é de que eu também tenho que crescer no conhecimento. Aliás, Pedro, e é uma coisa interessante, eu vou te chamar a atenção para uma coisa, é tido como o homem sem sabedoria, né? Que não tinha estudo, mas a segunda carta dele é uma exaltação ao conhecimento. Crescei na graça e no conhecimento de Deus. O último verso da segunda carta, crescer no conhecimento. Então a ideia aqui é um conhecimento que você se esmere em buscar. Vá aos estudos bíblicos da sua igreja, frequente a escola dominical, tire tempo para estudar a Bíblia, faça maratonas, leia a Bíblia em compromisso com seus irmãos de igreja, se envolva, porque o segundo passo aqui na dinâmica da vida cristã é você acrescentar a excelência e a virtude, acrescentar o conhecimento. E aí é interessante a gente lembrar que Pedro está combatendo aqui aqueles gnósticos que tinham conhecimento esotérico e místico, né? E Pedro está falando que, na verdade, nós precisamos acrescentar um conhecimento de buscar conhecer o Senhor através da palavra, né? Essa busca em conhecer a Deus e não um misticismo. E aqui é um conhecimento democrático, diferente dos gnósticos, né? Justamente. Que achavam que algumas pessoas eram iluminadas. Alguns iluminados teriam acesso a esse... E Pedro vem dizer assim, olha, está acessível a todos vocês. Tá aí. E porque a base disso aqui é o que ele disse lá nos versos anteriores. Então, disponível para todo mundo. Ah, mas eu não consigo, pastor, porque eu não fui na escola, não sei o quê. Bom, primeiro, você não foi, mas pode ir, vá. Aproveita. Segundo, todos podem ser autodidatas no que diz respeito ao conhecimento de Deus. E todos são chamados a estar em uma igreja. E por natureza, a essência de qualquer igreja é o estudo.
Vai aqui uma palavrinha para meus irmãos pastores, para você que é membro, uma palavrinha. Eu fico admirado de uma igreja não ter, às vezes não ter estrutura de ensino, não ter salas. Quando nós estamos falando de uma igreja locada, que não tem ainda a propriedade e tal, vá lá. Mas uma igreja que já está estabelecida no seu local certo, precisa ter equipamentos de ensino. Vamos dizer, vou chamar assim, né? Isso inclui Sala, classes, né? Sala, estrutura física de ensino, capacitação de professores, biblioteca, etc. Por quê? Isso é primordial. Porque a essência da igreja é o ensino. Qual foi a essência do ministério de Jesus, pastor Adriano? O ensino. Aí, É ensinar. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus continua atuando, segundo o que diz Lucas em Atos 1:1. Jesus só começou, porque ele continua atuando. E ele atua agora através da igreja. Se a essência do ministério dele foi o ensino em vida, agora em vida glorificada, sendo o cabeça da igreja, qual vai ser a essência da atuação de Jesus? O ensino. O ensino. Nós precisamos Igreja. para ensinar, né? O ensino. Igreja, ensino é essencial. Não tem como você ser igreja se não tem ensino. E eu estou falando desse ensino que se esmera mesmo, que vai lá, que confere, que vem aqui, que vai lá, que pergunta, Estuda que troca aqui, ó. ideia. Não estou falando de ouvir pregação, não. Porque o problema da pregação é que bíblico. às vezes a gente vai escolher a pregação. Se for diferente no seu ministério, que bênção. No meu é diferente, porque eu assumi uma postura diferente. Só para explicar, eu prego o texto bíblico continuado. Já tem alguns anos que eu estou pregando em Hebreus. Estou no capítulo 12. Isso aí. Todo mundo sabe, né, pastor? Todo mundo sabe, sequencial, versículo por versículo, mas é a melhor forma de se ouvir uma pregação. Salvo engano, eu preguei agora no domingo o sermão número 73 na sequência de Hebreus. 73, 74, alguma coisa assim. São então 70 e poucos sermões em Hebreus sequenciais. Se você puder, pastor, essa é uma forma riquíssima de você se relacionar com a Bíblia. Mas o normal dos pregadores vai preparar um sermão, deixa eu achar um sermão aqui bonito, um versículo bonito. E aí procura um texto bonito, um texto que seja interessante para aquela mensagem. E aí acaba que o culto do domingo não é o melhor lugar para você estudar a Bíblia. O culto não. Mas assim, o estudo bíblico, eu cresci desde pequena, desde criança, escola dominical, aquelas músicas, né, próprias mesmo para idade. Passei por todas as salas de acordo, né, com a minha idade, até chegar na fase adulta. E eu acho isso muito importante. Já falei muito aqui na igreja que o ensino, o estudo bíblico, eu acho assim que deveria ser onde as pessoas tivessem mais interesse. E tem muitos pastores fechando a escola dominical porque os crentes não vão na escola dominical. Mas o crente precisa ir na escola dominical. Vamos falar a verdade, né? O pastor tem lá a reunião de estudo. Acontece. O pastor tem lá a reunião de estudo da Bíblia no meio da semana. E eu estou falando isso, é uma coisa dolorida, mas às vezes a gente vê muito perto da gente. A reunião de estudo no meio da semana, mal frequentada, que dói. Aí ele diz assim: por quê? Aí ele cancela e não vai ter mais o estudo. E quem é o responsável? Meu irmão, não é o pastor, em alguns casos. Em alguns casos é a igreja que não apoiou, que não estava ali, a ponto dele discutir, dele questionar. Nossa, eu gasto 3, 4, 5 horas, às vezes até mais, para preparar um estudo. Eu gasto 5 a 6 horas para preparar um estudo de uma quinta-feira, no nosso caso. E aí você chega lá, cadê meus irmãos? É complicado. E aí, bispo, aqueles que, né, um ou dois que gostam de participar, às vezes ficam prejudicados, né? Exatamente. Ficam prejudicados. Bem, nós viemos aqui, pastor Otiniel, então até o verso 5, né? Isso. Você quer fazer uma resumida para nós do que a gente viu?
Bom, então nós falamos aí, então, basicamente, que a estrutura que Pedro está trabalhando aqui, que tudo começa com a fé. Então, eu preciso crer. E a partir do momento que eu creio, então eu preciso acrescentar à minha fé virtudes, né? Excelência. Eu preciso acrescentar Fantástico, né? Esse conhecimento. Eu preciso. Então, assim, em tese, o que nós resumimos aqui até agora foi basicamente que nós temos um papel muito importante. Você e eu, meus irmãos, nós temos responsabilidade em acrescentar à nossa fé virtudes, valores e principalmente o conhecimento que está disponível a nós. Nós precisamos buscar, pagar o preço, né? Isso Estudar. É ser intencional. Intencional. Qualquer coisa diferente disso é negligência. E eu fico observando, bispo, a seguinte questão. Hoje eu vejo tantas pessoas estudarem horas e horas, 8, 10 horas para passar num concurso, né? Verdade. Aí às vezes a pessoa esquece que o concurso é passageiro, essa vida é passageira. Então, assim, a inversão de valores hoje no mundo é muito grande. Então, o correto seria eu me preocupar primeiro em conhecer mais a Deus e as outras coisas o Senhor vai acrescentando. Parece que assim É diz uma a coisa Bíblia. que, por exemplo, eu comecei, o Senhor sempre me permitiu isso, me envolver na obra do Senhor e as outras coisas vieram como consequência. Faculdade veio como consequência, os 2 cursos que eu fiz foi resultado, né? Trabalho foi consequência, não o contrário. Eu não busquei agora você está primeiro indo para o isso. terceiro curso, Terceiro né? curso. Então, assim, e pós-graduação. Então, assim, eu vejo que Deus é que cuida. Não fui eu que fui lá, não, eu vou buscar primeiro isso. Não, preocupo primeiro com as coisas de Deus. Eu acho que o foco do todo cristão deveria ser isso, né? É interessante você falando aí, me lembrei, nós temos um casal que mora lá em Lisboa, em Portugal, a Dani e o Sander, que são frutos aqui da igreja, e eles estão nos ajudando a postar reflexões, mensagens no site da Rádio Shalom. Então eles mandam, né, e a gente coloca. E a Dani fez uma ministração dela, ela até estava numa plataforma em cima e abaixo o trilho do trem-bala. E ela fez a reflexão dela sobre que a vida cristã é como um trem-bala. Que ele passa rápido, ele tem a sua manutenção, mas no outro dia ele continua da mesma forma. Então ela mostrando da seguinte forma, que a nossa vida cristã, ela é passageira aqui, ela é rápida. Né? Mas nós também precisamos também da manutenção. E qual que é a manutenção? Na palavra do Senhor. Então me recordei quando você falou aí da nossa vida cristã. Hoje eu li o Salmo 90, um salmo de Moisés. Ele já no final da vida. E ele diz isso. Passageiro, bem rápido. E ele viveu 120, viu, irmã? Nós provavelmente vamos viver menos, então é mais rápido ainda. Verdade. Meu querido, nós, com muito carinho, estamos aqui discutindo a palavra do Senhor com você, com a proposta de que Deus possa nos ajudar, a mim e a você, a expandir os nossos valores cristãos, nosso conhecimento de Deus. Muito obrigado ao Emerson Nunes. Aliás, o meu irmão Emerson Nunes, um abraço, viu? Ovelha do pastor... Alberto? Não. Sei lá, de água. Ele é de Rio Quente. E eu falei para ele que eu ia falar que ele era ovelha do pastor e eu esqueci o nome do meu pastor lá. Mas eu lembro, né? Também a irmã Luísa Carneiro. Luísa Carneiro é a nossa irmã lá na IDBBS, né? Luísa, um abraço para a irmã Luísa Carneiro. Irmão Emerson, dá um abraço do seu pastor, tá bom? Já pede desculpa a ele por mim, tá? E Deus te abençoe. Um abração para você e sua família. Vamos nos despedindo. Palavras finais, pastores. Só gostaria de contar aqui, né? Todos nós já conhecemos a história da borboleta, né? Como que ela se transforma, né? Primeiro é ali um largato, todo mundo tem medo, né? Às vezes daquele largato ali e tal. E depois ela vai para dentro daquele casulo e ali vai se transformando, né? Fazendo a sua transformação. E depois, com muito custo, ela sozinha ali, ela consegue sair e se transforma numa linda borboleta
aonde todos admiram. Então, olhando para esse lado, eu vejo o que diz, né, a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios, né, 5:17, né? E aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então aqui, aquele largato, né, que todo mundo achava, todo mundo tem medo, né, outros tem nojo e tudo, de repente se tornou daquela linda borboleta. Então, assim, a nossa vida cristã também, né, passamos por uma transformação, e essa transformação, ela nos faz o quê? Uma nova criatura, né? Algo novo. E tem um versículo que eu não me lembro qual é, que o Senhor, Ele nos tira, né, de trás do mundo, né, e nos faz príncipes e princesas. Então, que o Senhor possa estar transformando a sua vida, que você queira e deseje, né, passar por essa transformação, porque não tem coisa melhor do que servir a Deus, do que ser servo do Senhor, do que obedecer essa palavra que é linda e maravilhosa. Amém. Quero deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes e lembrando você, meu irmão, pega esse texto, revisa tudo isso que nós falamos, leia esses textos, porque realmente o Senhor está nos chamando a exercer com excelência o chamado que Ele tem para nós, que é servir ao Senhor, que é esperar pela volta dEle. Amém? Que Deus abençoe a sua semana. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele a bênção deste tempo, intercedendo por nossas vidas, para que a compreensão de Deus, esse novo modo de raciocinar, tome conta de nós. Meu Pai, muito obrigado, meu Pai. Ser com teus filhos que estão aqui, ser, Senhor Pai, com a Anne, que tem nos dado apoio neste programa, com o pastor Ismael, meu Pai, que é sustentáculo nosso neste lugar, e com cada ouvinte, Senhor Pai, que tua graça alcance, que o teu conhecimento alcance, que possamos perceber a qualidade que tu esperas de nossas vidas e que tu nos dás elementos para chegar a ela, de modo que não é pelo nosso esforço somente, mas por tua graça, porque tu operas em nós. No nome do teu Filho agradecemos, Senhor. Aleluia, Amém. Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É obrigado também, viu, Natanael? Então que Deus seja com vocês todos. Um abraço a todos, permitindo o Senhor, próxima terça-feira, 17h30. Aleluia. Até lá, né, pastores? Glória a Deus. Aleluia. De nós, me diga por favor. Não há um lugar em meu corpo onde eu não sinta dor. Será que Deus permitirá morrermos desse jeito? Silas, também estou muito ferido e debilitado. Essas correntes me apertam, olha o meu estado. Mas creia, tudo vai dar certo, Deus está agindo. Paulo, então me diga logo o que você tem em mente. Qual a saída para modificar esse ambiente? Já é quase meia-noite e lá fora o carcereiro está de prontidão. Silas, não se espante com o que eu vou dizer agora.
adorando, você ora. É ação que move a bênção. Deus manda um terremoto aonde tem adoração. Se a aprovação chegar, adore, adore. Se a porta se fechar, adore, adore. Se o mar não se abrir, adore, adore. Seja onde como for, é perfil de adorador. Adorar em todo tempo. Se a farinha acabar, adore, adore. Se alguém te fez chorar, adore, adore. Que Deus vai reagir, adore, adore. Seja onde como for, é perfil de adorador. Adorar em todo tempo. Não se espante com o que eu vou dizer agora. Enquanto eu daqui vou adorando, você ora. É ação que move a bênção. Deus manda um terremoto aonde tem adoração. Se a aprovação chega,